Existe um ritual que Florence Scovel Shinn ensinava apenas para seus alunos mais avançados. Um ritual que ela chamava de o segredo selado, não porque fosse perigoso, mas porque revelava uma verdade que a maioria das pessoas não está pronta para aceitar. A verdade é esta: atrair dinheiro é apenas metade do trabalho. A outra metade, a que quase ninguém ensina, é blindar o que você atrai. E o sal é a chave para isso. Você provavelmente já percebeu algo estranho na sua vida financeira. O dinheiro entra, você comemora. Mas antes que possa respirar aliviado, algo acontece, uma conta inesperada, um conserto urgente, uma emergência que ninguém previu. E o dinheiro que tinha acabado de chegar simplesmente desaparece. Isso não é azar. Isso não é coincidência. Isso é o que Florence chamava de vazamento energético. Você tem furos no seu campo de prosperidade. E enquanto esses furos existirem, não importa quanto dinheiro você atraia, ele vai escapar. Sempre. O ritual do sal que vou revelar hoje. Veja esses furos. Cria uma blindagem, uma proteção invisível, mas absolutamente real, que mantém dentro o que é seu por direito. Mas antes de ensinar o ritual, preciso que você entenda por que o sal funciona. Porque sem esse entendimento, você vai fazer os movimentos mecânicos e não vai ter resultado nenhum. Florence era categórica sobre isso. Ritual sem compreensão é teatro vazio. O sal tem sido usado por milhares de anos em rituais de proteção, não por superstição, por observação. Civilizações que nunca tiveram contato entre si chegaram à mesma conclusão. O sal preserva, o sal purifica, o sal cria barreiras. No mundo físico, isso é óbvio. O sal preserva alimentos. O sal mata bactérias. O sal desidrata o que não deveria estar presente. Mas Florence percebeu que essas propriedades físicas são apenas reflexo de propriedades espirituais, ainda mais poderosas. No mundo energético, o sal funciona como um escudo. Ele absorve energia negativa. Ele repele influências destrutivas e, quando usado corretamente, ele sela portais por onde sua abundância está vazando. Florence descobriu isso da forma mais dolorosa possível. Em 1919, ela estava trabalhando com uma mulher chamada Ana. Ana tinha conseguido algo extraordinário. Em apenas 3 meses, usando as afirmações de Florence, ela havia triplicado sua renda. Novos clientes apareciam. Oportunidades surgiam do nada. Tudo parecia perfeito. Mas então veio o 4º mês, e o 5º, e o 6º, e em cada um deles, algo acontecia que consumia exatamente o que Ana havia ganhado. O carro quebrou. A mãe adoeceu e precisou de tratamento caro. O telhado começou a vazar e exigiu reforma completa. Um sócio sumiu levando dinheiro. Ana estava desesperada. Ela procurou Florence quase em lágrimas. As afirmações funcionam. Eu sei que funcionam. O dinheiro vem, mas ele não fica. É como se eu estivesse amaldiçoada. Florence ouviu em silêncio. Ela já tinha visto isso antes. Na verdade, ela mesma havia passado por algo similar no início de sua jornada. E foi tentando resolver seu próprio problema que ela descobriu o poder do sal. Ana, você não está amaldiçoada. Você está vazando. Como assim? Vazando? Florence explicou. Imagine que sua energia é como um reservatório de água. As afirmações são como torneiras que enchem esse reservatório. Você abriu as torneiras
A água está entrando. Mas se o reservatório tem furos, a água entra por cima e sai por baixo. Você nunca vai encher. Ana perguntou. De onde vinham esses furos? Florence respondeu com uma lista que assustou a mulher. Pessoas que drenam sua energia. Ambientes carregados de negatividade. Pensamentos repetitivos de preocupação. Medos não resolvidos. Culpa antiga. Inveja de outros. Mágoas guardadas. Cada um desses é um furo. E juntos, eles criam um vazamento constante que nenhuma afirmação consegue superar. Ana reconheceu vários desses furos. Na própria vida. A sogra que criticava tudo. O vizinho que olhava com inveja. O ex-namorado que ainda aparecia em pensamentos. A culpa por decisões do passado. Era como se Florence estivesse lendo sua mente. Mas o que eu faço? Como fecho esses furos? Foi então que Florence ensinou, pela primeira vez, o ritual do sal de proteção. Um ritual que ela havia desenvolvido, combinando ensinamentos antigos, com sua própria experiência prática, antes de revelar o ritual completo. Preciso te alertar sobre algo importante. E o sal precisa ser o certo. Não qualquer sal serve. Florence especificava. Sal grosso, não refinado. O sal refinado passou por processos industriais que removem boa parte de sua potência energética. O sal grosso mantém sua estrutura cristalina intacta. E é essa estrutura que faz o trabalho espiritual. Hoje em dia, temos acesso a sal do Himalaia, sal marinho, sal negro. Florence não conhecia essas variedades, mas seus princípios se aplicam. Quanto menos processado, melhor. Quanto mais natural, mais potente. O segundo elemento, essencial, é a intenção. O sal, por si só, é apenas matéria. O que o transforma em ferramenta espiritual é a consciência que você coloca nele. Florence dizia que o sal é como uma esponja. Ele absorve o que você projeta. Se você projeta proteção, ele protege. Se você projeta medo, ele amplifica o medo. Por isso, o decreto que acompanha o ritual é tão importante quanto o sal em si. Ana fez o ritual exatamente como Florence ensinou. Na primeira semana, nada visível mudou, mas ela notou algo sutil. As discussões com a sogra diminuíram, não porque a sogra tinha mudado, mas porque, de alguma forma, os encontros ficaram mais espaçados. Na segunda semana, o vizinho invejoso mudou de apartamento. Ana não tinha feito nada para isso acontecer. Simplesmente aconteceu. Na terceira semana, os pensamentos sobre o ex começaram a desaparecer. Ela acordava e percebia que não tinha pensado nele há dias. Na quarta semana, uma paz estranha se instalou, como se uma tensão, que ela nem sabia que carregava, tivesse simplesmente evaporado. E então, o dinheiro começou a ficar. Não que entrasse mais dinheiro do que antes. Entrava aproximadamente a mesma quantidade, mas agora ele não desaparecia. As emergências pararam de acontecer. Os imprevistos diminuíram drasticamente. Era como se uma mão invisível tivesse parado de puxar sua prosperidade. Em 6 meses, Ana tinha economizado mais do que nos últimos 5 anos combinados. Não porque ganhava mais, porque finalmente ia conseguir reter. Esse é o segredo que a maioria dos professores de lei da atração ignora. Eles focam apenas em atrair. Ensinam afirmações para trazer abundância, métodos para manifestar dinheiro, técnicas para abrir os portais da prosperidade. Mas e os furos? E os vazamentos? E as forças invisíveis
que estão constantemente puxando embora o que você atrai. Ninguém fala disso, e é exatamente por isso que tantas pessoas fazem todos os rituais de atração e continuam quebradas. Elas enchem um balde furado. Florence Scovel Shinn foi uma das poucas que entendeu isso completamente. Ela dizia que a manifestação tem duas fases: a fase de atração e a fase de proteção. Pular a segunda é garantia de frustração. O sal atua na fase de proteção. Ele não atrai dinheiro. Ele protege o dinheiro que você atrai. Ele não abre portas. Ele fecha as portas por onde sua abundância está escapando. Mas calma, porque existe um segundo nível desse conhecimento, que torna o ritual ainda mais poderoso. Florence descobriu que o sal não só protege do externo, ele também trabalha no interno. Ele ajuda a neutralizar os autossabotadores que vivem dentro de você. Sabe aquela voz que diz: "Você não merece isso?" Ou aquela que pergunta: "Quem você pensa que é para ter dinheiro?" Ou aquela que prevê desastre toda vez que algo bom acontece. Essas vozes são vazamentos internos e são os mais perigosos, porque você pode se proteger de pessoas negativas, pode se afastar de ambientes tóxicos, mas como fugir de si mesmo? O sal, quando usado com a afirmação correta, cria uma interferência nessas vozes. Não as silencia completamente. Isso levaria mais tempo e trabalho profundo, mas diminui o volume. Dá espaço para pensamentos mais construtivos ganharem força. Florence tinha um nome para esse efeito. Ela chamava de limpeza do narrador interno. Aquele comentarista implacável que vive dentro da sua cabeça e sabota cada conquista. Uma aluna chamada Patrícia descreveu assim: "Antes do ritual, eu ganhava dinheiro e imediatamente pensava em tudo que podia dar errado. Depois do ritual, essa voz ainda existe, mas é como se estivesse mais longe, mais fraca. Consigo ignorá-la com mais facilidade. Isso é crucial, porque muitas vezes o maior vazamento de prosperidade não vem de fora, vem de dentro, da nossa própria mente programada para a escassez." Florence identificou 3 tipos principais de vazamento interno. O primeiro é a culpa de prosperar. Algumas pessoas carregam uma crença profunda de que não deveriam ter mais do que outros, que é errado ser rico enquanto tantos sofrem, que dinheiro é sujo ou espiritualmente inadequado. Essa culpa cria um vazamento constante, porque inconscientemente a pessoa não quer reter o que considera impuro. O segundo é o medo do que vem com o dinheiro. Medo de inveja, medo de perder amigos, medo de responsabilidades maiores, medo de não saber lidar. Esse medo faz a pessoa inconscientemente sabotar, para evitar ter que enfrentar o que teme. O terceiro é a identidade de escassez. Quando você passou a vida inteira se vendo como alguém que luta, que batalha e que nunca tem o suficiente, essa identidade se cristaliza. E quando o dinheiro entra, é como se fosse um intruso, não pertence. E então é expulso, para que você volte ao estado familiar de falta. O ritual do sal trabalha nos 3, não instantaneamente, não magicamente, mas progressivamente, a cada repetição. Um pouco mais dessas estruturas se dissolve. Agora vou revelar o ritual completo. Preste atenção porque cada detalhe importa. Primeiro, você precisa preparar o sal. Pegue um punhado de sal grosso e coloque em um recipiente de vidro ou cerâmica. Não use plástico. O plástico interfere na energia. Com o sal no recipiente, coloque as 2 mãos em concha sobre ele, sem tocar.
Feche os olhos e visualize luz dourada saindo das suas palmas e entrando no sal. Enquanto visualiza, pronuncie a afirmação de consagração. Eu consagro este sal como instrumento de proteção divina. Que ele absorva toda a energia contrária à minha prosperidade. Que ele cele todo o vazamento em meu campo de abundância. Que ele se torne escudo e guardião do que é meu por direito. Repita essa afirmação 3 vezes, mantendo a visualização da luz dourada. Segundo passo. Com o sal consagrado, você vai criar o perímetro de proteção. Florence ensinava a colocar pequenas quantidades de sal nos 4 cantos do cômodo onde você passa mais tempo. Para a maioria, isso é o quarto de dormir. Não precisa ser muito. Uma colher de chá em cada canto é suficiente. O sal pode ficar em potinhos pequenos, ou mesmo em papel dobrado. O importante é que esteja nos 4 pontos cardeais do ambiente. Enquanto coloca o sal em cada canto, você pronuncia: este canto está selado. Nenhum vazamento passará por aqui. Terceiro passo. Depois de criar o perímetro, você vai fazer o selo pessoal. Isso envolve colocar uma pequena quantidade de sal consagrado na água do seu banho. Florence recomendava fazer isso 1 vez por semana. Não todos os dias, porque o sal em excesso pode ressecar a pele. E porque semanalmente já é suficiente para manter a proteção ativa. Antes de entrar no banho com sal, pronuncie a afirmação: este sal limpa meu campo energético. Ele dissolve todo vazamento interno. Ele neutraliza toda voz de sabotagem. Eu emerjo deste banho blindado, protegido, selado para a prosperidade. Depois do banho, deixe o sal escorrer pelo ralo, visualizando que toda negatividade está indo embora, junto. Quarto passo: a manutenção. O sal nos cantos do quarto deve ser trocado a cada lua nova. O sal velho absorveu energia e precisa ser descartado. Florence era específica sobre isso. Não jogue na pia ou no vaso. Jogue na terra ou em água corrente natural se tiver acesso. Se não tiver, embrulhe em papel e jogue no lixo comum, mas com a intenção de que a terra vai neutralizar. Quando trocar, repita o processo de consagração e as afirmações. Esse ciclo de 4 passos cria uma estrutura de proteção que se fortalece com o tempo. Nas primeiras semanas, o efeito é sutil. Depois de 2 ou 3 meses, torna-se poderoso. Florence documentou casos extraordinários de pessoas que aplicaram esse ritual consistentemente. Um homem chamado Ricardo era empresário. Tinha um negócio que lucrava bem, mas nunca sobrava nada. Sempre aparecia algo. Funcionário que roubava, cliente que não pagava, equipamento que quebrava. Era um ciclo interminável. Depois de 6 meses fazendo o ritual do sal, Ricardo percebeu mudanças dramáticas. Os funcionários problemáticos pediram demissão sozinhos. Os clientes inadimplentes diminuíram a quase 0. Os equipamentos pararam de quebrar com tanta frequência. Era como se uma maldição tivesse sido levantada. Ricardo perguntou a Florence como isso era possível. Ela respondeu algo que ele nunca esqueceu. Não era maldição externa, era vazamento interno. Sua expectativa de que algo sempre daria errado criava a realidade de algo sempre dar errado. O sal ajudou a neutralizar essa expectativa. E quando a expectativa mudou, a realidade seguiu. Isso é profundo. Não estamos falando apenas de proteção contra energias externas. Estamos falando de proteção contra nossas próprias projeções negativas. Florence tinha uma frase que resume tudo. O universo é um espelho. Ele reflete o que você projeta.
Se você projeta furos, recebe vazamentos. Se você projeta blindagem, recebe proteção. O sal é uma ferramenta para mudar o que você projeta. Quando você faz o ritual do sal com consciência, você está dizendo ao universo e ao seu próprio subconsciente que agora existe uma barreira, que agora existe proteção. E essa declaração se torna realidade. Mas aqui está algo importante que Florence Scovel Shinn sempre alertava. O ritual sozinho não faz milagres. Se você continuar alimentando os vazamentos conscientemente, se você faz o ritual do sal, mas continua se cercando de pessoas que drenam sua energia, os furos vão se reabrir. Se você faz o ritual, mas continua alimentando pensamentos de medo e escassez o dia inteiro, o sal não vai dar conta. O ritual é um suporte, uma âncora, uma ferramenta poderosa. Mas precisa ser acompanhado de uma mudança de postura, de uma vigilância sobre o que você permite entrar na sua vida e na sua mente. Florence Scovel Shinn comparava a uma casa. Você pode instalar o melhor sistema de alarme, mas se deixar a porta aberta e convidar os ladrões para entrar, o alarme não vai ajudar. O sal é o alarme. Você precisa também parar de convidar os ladrões. Isso significa avaliar honestamente quem são as pessoas que drenam você. Quais ambientes deixam você esgotado? Quais hábitos de pensamento estão criando furos novos? Toda vez que você fecha os antigos, uma aluna chamada Beatriz fez uma descoberta dolorosa durante esse processo. Ela percebeu que sua melhor amiga de 20 anos era um dos maiores vazamentos da sua vida. Toda vez que se encontravam, Beatriz saía exausta. Toda vez que compartilhava uma conquista, a amiga encontrava um jeito de diminuir ou criar preocupação. Beatriz resistiu a essa percepção por meses, mas os resultados do ritual do sal ficavam fracos. O sal ajudava por uma semana. Depois parecia perder o efeito. Florence Scovel Shinn explicou que provavelmente havia uma fonte de vazamento que ela não estava disposta a enfrentar. Quando Beatriz finalmente teve coragem de se afastar da amiga tóxica, os resultados do ritual do sal se intensificaram dramaticamente. Era como se uma comporta tivesse finalmente fechado. Isso é difícil de ouvir. Às vezes as pessoas que mais amamos são as que mais nos drenam. Mas a prosperidade exige escolhas. E escolher a abundância significa, às vezes, soltar o que está nos prendendo à escassez. Florence Scovel Shinn não era cruel sobre isso. Ela entendia que relacionamentos são complexos, mas ela era honesta. Se você quer resultados diferentes, precisa fazer escolhas diferentes. Não tem como manter tudo igual e esperar que só a conta bancária mude. Agora vamos para um nível mais avançado do ritual. Este Florence Scovel Shinn ensinava apenas para quem já dominava a versão básica. Existe uma afirmação adicional que potencializa enormemente o efeito do sal. É uma afirmação de selamento que trabalha diretamente com a substância infinita que Florence Scovel Shinn mencionava em seus livros. A afirmação é esta: eu invoco a proteção da substância infinita. Que ela forme um escudo impenetrável ao redor da minha prosperidade. Que toda tentativa de vazamento seja instantaneamente neutralizada. Que todo furo seja permanentemente selado. Eu decreto proteção absoluta sobre o que é meu por direito divino. Esta afirmação deve ser pronunciada depois de fazer o ritual do sal básico. Com o sal já consagrado e posicionado, de preferência de pé, com os braços levemente abertos, como se estivesse recebendo algo do alto.
Florence Scovel Shinn explicava que essa postura corporal amplifica a afirmação. O corpo fala junto com as palavras. E quando corpo e palavra estão alinhados, o impacto no subconsciente e no campo energético é muito maior. Uma variação ainda mais poderosa envolve fazer a afirmação na frente de um espelho, olhando nos próprios olhos. Isso pode parecer estranho, mas Florence Scovel Shinn descobriu que decretar para o próprio reflexo cria um efeito de amplificação. Ela dizia que o espelho funciona como um portal para o subconsciente. Quando você olha nos próprios olhos e afirma, está falando diretamente com a parte de você que realmente controla sua realidade. A parte que acredita ou desacredita. A parte que permite ou bloqueia. Ricardo, aquele professor que mencionei em ensinamentos anteriores, combinou o ritual do sal com as afirmações no espelho. Ele relatou que a combinação foi o que finalmente quebrou padrões de décadas. Ele disse algo interessante. Quando eu me olhava no espelho antes, via alguém que nunca teria dinheiro. Depois de meses fazendo isso, comecei a ver alguém diferente, alguém que merecia, alguém que podia. O reflexo mudou antes da conta bancária mudar. Mas quando o reflexo mudou, a conta seguiu. Isso é psicologia profunda, misturada com espiritualidade prática. O ritual do sal cria a proteção externa. As afirmações no espelho trabalham a identidade interna juntos. Eles atacam o problema de todos os ângulos. Você já passou mais da metade deste vídeo comigo. Você já aprendeu coisas que a maioria das pessoas nunca vai saber sobre proteção de prosperidade, sobre vazamentos energéticos, sobre o poder do sal. Se esse conhecimento está fazendo sentido para você, se você está percebendo onde estão os furos na sua vida financeira, eu quero te fazer um convite. O Super Thanks ali embaixo é uma forma de colocar em prática o que Florence Scovel Shinn ensinava sobre circulação, quando você recebe conhecimento valioso e permite que a energia circule em gratidão. Você está ativando uma das leis mais poderosas do universo. Florence Scovel Shinn era muito clara sobre isso. Reter o que deveria fluir cria estagnação. Permitir que flua cria multiplicação. Cada pessoa que clica naquele coração dourado está dizendo ao universo: eu entendi a lei da circulação e eu pratico. Você não é apenas alguém assistindo a um vídeo. Você é parte de um movimento de pessoas que estão resgatando a sabedoria autêntica de Florence Scovel Shinn, que estão cansadas de lei da atração superficial e querem as técnicas que realmente funcionam. Agora deixa eu te contar sobre um caso que mostra como tudo isso se conecta. Uma mulher chamada Patrícia procurou Florence Scovel Shinn em 1927. Ela tinha uma situação peculiar. Seu marido ganhava bem. A família não tinha dívidas, aparentemente. Não havia problema financeiro. Mas Patrícia sentia que algo estava errado. O dinheiro entrava e sumia. Não para emergências. Sumia de verdade. Ela fazia contas e não conseguia entender para onde ia. Era como se evaporasse. Florence Scovel Shinn suspeitou imediatamente de vazamento energético severo. Mas quando investigou a vida de Patrícia, não encontrou os suspeitos usuais. Não havia pessoas tóxicas. Não havia ambiente negativo. O casamento era bom. Os pensamentos eram relativamente positivos. Então, Florence Scovel Shinn perguntou sobre a casa. E foi aí que descobriu. A casa de Patrícia tinha pertencido a uma família que havia perdido tudo durante uma crise financeira. O patriarca tinha se suicidado no escritório. A família foi despejada.
A casa ficou abandonada por anos antes de ser reformada e vendida para Patrícia e o marido. Florence Scovel Shinn explicou que casas absorvem energia, e aquela casa estava saturada de energia de perda, de desespero financeiro, de ruína. Toda a prosperidade que entrava era como que sugada pelas paredes, impregnadas de tragédia. Camila ficou em choque. O que eu faço? Vendo a casa, Florence propôs algo diferente, uma limpeza profunda, usando sal em quantidade muito maior do que o ritual normal. O protocolo que ela desenvolveu, especificamente para esse caso, ficou conhecido entre seus alunos como a Grande Purificação. Envolvia colocar tigelas de sal grosso em todos os cômodos da casa, não só nos cantos, mas no centro também, dezenas de tigelas, e deixar por 9 dias consecutivos. Durante esses 9 dias, Camila deveria decretar diariamente, em cada cômodo: eu limpo este espaço de toda memória de escassez. Eu dissolvo toda a energia de perda que habita estas paredes. Eu decreto que este lar é agora um santuário de abundância. Toda a prosperidade que entrar aqui permanece e se multiplica. No 9º dia, todo o sal deveria ser recolhido e descartado em água corrente natural, e os cômodos deveriam ser defumados com incenso de olíbano para selar a limpeza. Camila seguiu as instruções à risca. O marido achou estranho, mas apoiou. E o que aconteceu nos meses seguintes surpreendeu até Florence. O dinheiro parou de sumir. Pela primeira vez em anos, as contas fechavam. Não só fechavam, como sobravam. Era como se um dreno invisível tivesse sido tampado. Mas não foi só isso. O marido de Camila recebeu uma promoção inesperada, uma herança que estava travada em inventário há anos. Foi finalmente liberada. Oportunidades de investimento apareceram do nada. Camila procurou Florence para agradecer e perguntar como era possível tanta mudança, tão rápida. Florence respondeu com algo que ficou gravado na história de seus ensinamentos. Não foi mudança rápida. A abundância sempre esteve tentando chegar. Por anos, ela bateu na porta dessa casa e foi repelida pela energia de ruína que habitava ali. Quando você limpou a casa, você abriu a porta e tudo que estava represado entrou de uma vez. Isso é extraordinário de contemplar. Quantas pessoas estão lutando financeiramente sem perceber que o problema não é falta de esforço, não é falta de merecimento, não é falta de afirmações. O problema é que estão vivendo em ambientes energeticamente contaminados que repelem prosperidade. Pode ser a casa, que teve histórico de problemas. Pode ser o escritório, onde alguém faliu. Pode ser o quarto, que era de alguém que viveu em escassez. As paredes lembram, as paredes seguram, as paredes influenciam. Florence recomendava que sempre que alguém se mudasse para um lugar novo, fizesse uma versão do ritual de purificação. Antes de se instalar, limpar a energia anterior, estabelecer a própria frequência, declarar que agora aquele espaço é seu e obedece às suas intenções. Não precisa ser tão intenso quanto o caso de Camila. Para casas sem histórico traumático conhecido, o ritual básico do sal, nos cantos, já é suficiente, mas para casos mais pesados, a grande purificação pode ser necessária. Agora, vou te dar um sinal para identificar se o ambiente onde você vive
pode estar contribuindo. Para vazamento financeiro, presta atenção nas suas sensações quando entra em casa, depois de um tempo fora. Você sente alívio, leveza, vontade de estar ali? Ou sente peso, cansaço, uma vontade inexplicável de sair de novo? A segunda sensação indica problema energético. Pode não ser tão grave quanto a casa de Camila, mas há algo ali que não está em harmonia com você. Outro sinal é como você dorme. Pessoas em casas, energeticamente limpas, dormem bem e acordam renovadas. Pessoas em casas contaminadas, dormem mal, têm pesadelos frequentes, acordam mais cansadas do que deitaram. Se você reconheceu algum desses sinais, o ritual do sal é ainda mais urgente para você. E se você quiser ir além, há uma técnica adicional que Florence ensinava, chamada afirmação dos 4 cantos. Depois de posicionar o sal nos cantos do quarto, você fica no centro do cômodo e gira lentamente para cada direção, fazendo uma afirmação específica para cada uma. Para o leste, você diz: deste lado nasce a luz. Eu decreto que novas oportunidades nasçam para mim. Para o sul, você diz: deste lado vem o calor. Eu decreto que minha prosperidade cresça e se aqueça. Para o oeste, você diz: deste lado descansa o sol. Eu decreto que minha abundância se estabeleça e permaneça. Para o norte, você diz: deste lado mora a força. Eu decreto que minha prosperidade seja inabalável. Depois de completar as 4 afirmações, você volta para o centro e pronuncia: os 4 cantos estão selados. Este espaço é meu santuário de abundância. Está feito. Essa técnica combina a proteção do sal com a potência simbólica das direções cardeais. É geometria sagrada, aplicada à prosperidade. Agora, eu quero ouvir de você. Escreve sal nos comentários. Se você percebeu que pode estar tendo vazamentos energéticos, se identificou pessoas, pensamentos ou ambientes que estão drenando sua prosperidade. Quantos aqui vão fazer o ritual essa semana? Quantos vão colocar sal nos cantos do quarto? Comenta aqui embaixo, porque eu quero ver o tamanho desse movimento de pessoas que estão finalmente entendendo que não basta atrair, precisa proteger, precisa blindar, precisa selar. Florence Scovel Shinn deixou esse conhecimento para nós. Não era segredo, porque era proibido. Era segredo, porque poucos estavam prontos para ouvir que parte do problema estava neles mesmos, nos ambientes que criavam, nas pessoas que permitiam, nos pensamentos que repetiam. Mas você está pronto. Você assistiu até aqui. Você entendeu? Agora a pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? O sal está esperando para ser consagrado. Os cantos do seu quarto estão esperando para serem selados. Sua prosperidade está esperando para finalmente ter um lugar seguro onde permanecer. Você já sabe atrair. Agora aprenda a reter. O ritual está nas suas mãos. A afirmação está na sua voz. A decisão está na sua vontade. Use